Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Tela Política, programa original da plataforma Tela 2, o streaming do SBT aqui no interior. Você que nos acompanha, não importa a tela, hoje vai verificar, vai entender, vai conhecer um pouco mais da visão de São Paulo e de Brasil do pré-candidato a deputado federal pelo MDB, Edinho Filho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Edinho. Muito obrigado, Casagrande, uma satisfação imensa poder estar aqui com você no SBT, nesse programa Tela Política, para a gente debater um pouco sobre a política nacional, a política estadual, a política local, que realmente é através da política que a gente pode transformar a vida das pessoas. E eu acredito dessa forma. Muito bom. Vamos começar o seguinte, a pré-campanha é um momento de ouvir. É um momento que você vai trocando ali ideias com lideranças regionais, lideranças locais, empresariais, para ouvir demandas. Nesse começo de andanças suas aqui pela região, o que você tem sentido? Quais são as prioridades para o Noroeste Paulista? Bom, hoje a maior demanda que a gente realmente ouve é a falta de oportunidade. Né? Oportunidade de emprego, uma oportunidade de capacitação. Na infraestrutura, eu acho que a gente tem que pensar realmente, estudar uma terceira faixa na Washington Luiz, de Cedral a Mirassol, que é algo realmente que impacta na vida das pessoas. E pensando um pouco mais adiante aí, realmente trabalhar para que os trilhos sejam removidos aqui do perímetro urbano das cidades, Mirassol, Cedral e Rio Preto, para que a gente consiga fazer esse contorno e trabalhando para que a concessionária inicie esse processo. Esse contorno ferroviário que você tocou é um assunto que realmente há muito tempo está à tona. Toda uma polêmica em volta dessa manifestação de tirar de dentro de Rio Preto. Você acaba impactando outras cidades, Badibacite, por exemplo, acaba torcendo o nariz porque acaba sendo impactada. Como que qual o caminho para o diálogo, para conseguir fazer com que o contorno saia do papel, concessionária não se sinta prejudicada por isso e as lideranças regionais também não sejam impactadas? A gente está ainda num momento de ouvir, de dialogar, né? Houveram as audiências públicas, a gente entendeu a demanda realmente dos proprietários, até dos municípios que nos contornam e realmente haverá um impacto, né? E a gente quer diminuir esse impacto o menos possível, para que não tenha problema com loteamentos, não tenha problemas ambientais, que é uma outra questão que realmente aflige ali toda essa situação e que a concessionária ainda está brigando. Então, eu acho que o diálogo é a melhor solução, o melhor caminho para a gente conseguir diminuir esse impacto e tentar realmente trazer mais envolvimento, né? A gente quer o progresso da nossa região. Ninguém quer tirar o trilho do meio da cidade para causar um problema para o nosso vizinho. A gente quer que isso seja uma ferramenta de desenvolvimento, que a gente tenha realmente o trilho atual, que a gente possa colocar um VLT, a gente possa trabalhar na mobilidade urbana, e esse é um dos nossos objetivos, e eu como pré-candidato a deputado federal quero poder trabalhar e ver para isso acontecer no futuro. A gente fala muito de regionalidade, né, dessa importância, dessa articulação regional. É importante ter lideranças regionais, seja na Lesp, seja no Congresso. Você acha que o eleitor hoje tem essa consciência da importância de votar em um candidato que é da região, por exemplo, e não escolher alguém que está na Grande São Paulo? Exatamente. O último processo eleitoral de eleições gerais, em 2018, a nossa região sofreu muito com essa ausência de representatividade, né? São José do Rio Preto e nossa região, a gente perdeu muitos deputados, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, e isso dificulta, isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da nossa região. É claro que nós tivemos a oportunidade de ter um vice-governador que é da nossa região e pôde trabalhar e se dedicar realmente à nossa região de forma geral, mas essa representatividade é muito importante. E eu acho que nessas eleições de 2022, a população vai olhar para essa questão, né? Ela vai dedicar o seu voto realmente a um deputado local, porque é através do deputado local ou deputado regional que ele consegue, através ouvir a demanda da população, ouvir o prefeito de um pequeno município e levar esse problema para São Paulo, para Brasília, e eu acho que é assim então que a gente consegue trazer mais desenvolvimento para a cidade, para o estado e para o país.
Ainda pegando gancho nesse assunto, a gente sabe que tem muitos caçadores de votos. São aquelas pessoas que ou têm uma exposição na mídia muito grande, ou têm um histórico político que acaba atraindo votos. Na eleição, é normal que eles fiquem rodando o Estado ou até pelas redes sociais acabem recebendo votos. Como que é possível, se existe um caminho na sua visão para conseguir evitar que esses caçadores de votos peguem voto na eleição e depois desapareçam aqui da região? Exatamente, foi o que eu comentei. Em 2018 a gente sofreu, né? Foi a minha primeira eleição como candidato a deputado estadual e quem vivia um pouco a política sofreu com isso, né? Sofreu com essas pessoas que vieram, ou com seu nome de fora realmente, e Rio Preto teve uma candidata que teve 29 mil votos e talvez só saiba que Rio Preto existe no mapa porque está escrito São José do Rio Preto, mas que nunca esteve aqui. Janaína Pascoal seria? Janaína Pascoal. Então, ela é apenas um exemplo, mas tiveram vários outros, né, que tiveram realmente uma quantidade de votos e era um voto meio que silencioso naquele momento, né? A gente não conseguia fazer a medição dele, porque foi uma eleição diferente, foi uma eleição que houve uma polarização também, mas houve facada, houve discussão, houve ausência de debate. Então, tudo isso eu acho que serviu para que as pessoas acabassem optando por uma pessoa da televisão, da rede social, e a gente conseguiu, nesses últimos 4 anos, mudar um pouco isso, né? Através do discurso, colocando a importância do voto local, do voto daquele deputado, daquela pessoa que vai representar o seu município no cenário estadual e federal. Edinho Araújo é seu pai, para quem não sabe, tem esse histórico, né, de política e você está nessa disputa carregando, de certa forma, o nome dele nas costas. De que forma Edinho Araújo foi decisivo na sua decisão de entrar para a vida pública? Até porque a gente fala que tem alguns políticos que os filhos não querem nem saber da vida pública. Em qual momento que você chegou e falou, realmente vou seguir o caminho do meu pai? Bom, realmente é uma admiração, né? Em razão dessa admiração desse homem público de 50 anos de trabalho, de dedicação, um cara íntegro, que isso me contagiou. Isso realmente transferiu para mim esse desejo de poder fazer um pouco, né? Fazer um pouco do que ele faz, do que ele fez a vida toda, né? Ele se dedicou integralmente, de corpo, alma e coração, a atender os interesses públicos. Então, quando eu nasci, meu pai já era deputado estadual e hoje, em 2022, ele está no 4º mandato como prefeito de São José do Rio Preto. Então, eu acho que isso fala um pouco, né? Talvez não tenha um político com tantos mandatos consecutivos na história do Brasil recente quanto ele. Então, é uma pessoa que realmente se dedicou e a influência dele é essa questão da admiração, né? A gente, em casa, há realmente uma democracia. Eu sou caçula de 2 irmãs, mas então minhas irmãs mais velhas, não que são apolíticas, mas por sofrerem um pouco mais com esse problema do ônus e o bônus, e então elas sofrem mais com o ônus de serem filhas de um político, talvez, sofrerem as críticas, mas a gente tem que realmente, eu prefiro enaltecer o bônus e ver que a política pode transformar a vida das pessoas, e eu acredito que é dessa forma então que a gente consiga melhorar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Então essa influência ela só me motiva. Essa é a versão bonitinha da história, mas a versão prática, de que forma que o nome de Edinho pode atrapalhar, por exemplo, uma articulação política? Eu falo porque a gente sabe que o grupo político do seu pai apoia Geninho Zuliani, por exemplo. Como que ele vai ficar ali meio que dividido, tendo que apoiar o filho, apoiar a Geni e continuar a vida dele de articulação com outros nomes que virão ali com as propostas na mão? Bom, ele é um político nato, então ele sabe muito bem como fazer essa forma. O grupo político do nosso colega, nosso deputado federal, Geninho Zuliani, realmente integra a base de governo. Então, eles vão fazer a campanha deles fora do horário, nas ruas, e isso ninguém vai impedir, né, que realmente esse grupo político faça esse trabalho. E, claro, eu tendo um cabo eleitoral, uma das maiores cidades do interior e do estado de São Paulo, isso é um grande privilégio para mim, né? E é uma grande vantagem, eu coloco nessa situação. Até
na última semana, o próprio governador do estado de São Paulo convidou o prefeito Edinho Araújo para coordenar a sua campanha aqui no município. Então, o prefeito vai coordenar, né, junto com esses 10 partidos, 11 partidos que já estão definidos para esse processo eleitoral que se inicia a partir do dia 16 de agosto, a coordenar essa equipe e motivar essas pessoas. Então, inicialmente, eu acho que o trabalho dele vai ser esse, levar o nome do Rodrigo, fazer com que o Rodrigo seja o candidato mais votado de Rio Preto e vamos levar isso para todas as regiões, todos os municípios, para que a gente consiga realmente mantê-lo por mais 4 anos no governo. Edinho Araújo vai pedir voto, então, para Edinho Filho, não para Geninho, por exemplo, ou outros candidatos. Ele vai pedir voto para Edinho Filho, né? Acredito eu que a participação do Geninho contribuiu muito para a cidade, mas a gente tem que saber ali dividir um pouco essa situação. Não que ele vá trabalhar contra, né? Acho que na política a gente tem que realmente ser bem sincero, e enaltecer o trabalho que o Geninho fez para o município, mas que o candidato realmente do prefeito Edinho Araújo é o Edinho Filho. Vamos continuar falando de articulação política. A dobrada federal e estadual é sempre fundamental. Ela pode ajudar ou atrapalhar. Ela pode ser uma âncora ou pode ser um impulsionador. Sua dobrada com Itamar Borges. O fator Itamar Borges foi decisivo para que você não saísse, por exemplo, para disputar uma cadeira na Lesp? Foi decisivo, né, em razão de eu ser filiado ao Movimento Democrático Brasileiro há mais de 12 anos e tê-lo como nosso representante na Assembleia desde 2010. Então, eu acho que a gente tem que respeitar também a hierarquia das coisas. O Itamar veio para São José do Rio Preto, trouxe o domicílio eleitoral dele, hoje ele é um deputado de Rio Preto e eu tive a oportunidade, né, no último ano, de fazer parte do governo do estado de São Paulo, fazer parte do trabalho que o Itamar foi responsável dentro da Secretaria de Agricultura e revolucionou essa secretaria. Era uma secretaria que realmente estava um pouco desabastecida, um pouco morosa nos projetos, nos trabalhos, e o Itamar aceitou o convite do Rodrigo e me convidou para fazer parte desse time, né? Desse time para trabalhar aí em prol de 645 municípios, investir no agronegócio, levar essa bandeira que realmente é uma das riquezas e que levam o estado de São Paulo e o país. Nos planos políticos de Edinho Filho, existe a possibilidade, eventualmente, de uma eleição de Itamar em 2024? Existe a possibilidade de você disputar, por exemplo, a Lesp em 2026 ou agora você vai trilhar o seu caminho com foco no Congresso realmente? Não, o meu foco realmente é o Congresso Federal. Lá atrás, há 4 anos atrás, talvez esse também deveria ter sido o meu caminho, né? Por quê? Porque era uma lacuna que meu pai havia deixado. Ele deixou de ser deputado federal por 2 anos e assumiu a prefeitura de São José do Rio Preto. E aí, então, em razão da proximidade, em razão do momento eleitoral, eu fui candidato a deputado estadual. Mas talvez foi um dos erros daquela eleição, foi esse, né? E não ter feito realmente uma dobrada com o deputado Itamar Borges, não ser candidato a deputado federal. E naquele momento, as circunstâncias eram outras, né? O nosso partido fez 2 deputados federais, Baleia Rossi e o deputado Herculano. O Herculano, naquele momento, foi eleito com 47 mil votos. Então, talvez seria um cenário totalmente diferente se eu tivesse sido candidato com o apoio realmente do prefeito Edinho, com o apoio do deputado Itamar Borges e com o apoio do meu partido. Pontuando essa questão que você tem falado aí, né, de erros e acertos, de cenários diferentes, é isso que eu quero tocar no assunto. 2018, a gente estava num cenário, como você falou no comecinho da entrevista, de extremos absurdos. Eu diria que a gente continua com extremos, talvez em outra intensidade ou com outro viés, mas com foco na sua candidatura. O quão mais maduro politicamente você acha que você está em relação a outra campanha? E quais erros que você cometeu em 2018 que não deve cometer agora? Casagrande, realmente, eu me sinto muito mais preparado. Foi minha primeira campanha, né? Naquele momento, as pessoas sequer sabiam que o prefeito Edinho tinha um filho. E esse filho queria realmente seguir os passos e se tornar um homem público. Então, naquele momento, foi um momento de apresentação,
um momento de dificuldade e aquele momento de eleição conturbada, de realmente trocar por trocar, de não fazer uma boa escolha. Perdemos representantes e também acho que as pessoas, no sentido final, acabaram se decepcionando com as escolhas que fizeram. Por essa razão, eu me sinto hoje mais preparado por ter participado de um governo que, apesar de todos os problemas, ter assumido uma situação financeira complicada, precisou trabalhar com reformas administrativas, reformas previdenciárias, para realmente poder ter o poder de investimento. Então, hoje o estado de São Paulo é um dos estados que podem investir ainda, né? Diferente dos outros estados da nação que não viram dessa forma. Então, o governo do estado de São Paulo se preparou no primeiro ano, pegamos um segundo ano de pandemia e isso, né, foi uma grande surpresa para todos os gestores públicos de todas as nações, de todas as esferas, que acabou, então, se dedicando atenção especial à saúde, à segurança e à vida das pessoas. Então, nesse momento, como eu tive a oportunidade também de participar, eu me sinto muito mais preparado e quero poder contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Falando em disputa estadual, Rodrigo Garcia, eu acho que a gente vive um momento de polarização federal, lulismo versus bolsonarismo. Você acha que isso ajuda ou atrapalha os planos de Rodrigo aqui no estado? Eu acho que o Rodrigo tem que fazer a campanha dele, né? Nosso discurso é nesse sentido, né? Essa polarização à esfera federal não afeta ele. E a gente só não quer trazer essa polarização a nível estadual. E realmente não vai acontecer. A nível estadual nós temos 3 nomes realmente que estão competindo, são competitivos, e 2 deles irão para o segundo turno. E a nível federal, então, essa discussão, o meu partido, aí a gente ainda mantém a pré-candidatura da Simone Tebet, e a gente, então, entende que essa polarização não chegue na esfera estadual e que a gente, então, entende que 3 nomes é uma situação muito mais confortável para o eleitor, e nesse processo eleitoral a gente vai mostrar que o nome do governador Rodrigo é o nome mais preparado, ele é a pessoa mais preparada para assumir mais 4 anos de administração pública. Você citou o nome da Simone Tebet, né, que ela sempre foi vendida nessa aliança PSDB-MDB como a terceira via. Ela não decolou até agora. A gente vê a polarização muito forte entre Lula e Bolsonaro. Simone Tebet é o melhor nome? Você acha que dentro do seu partido esse seria a principal potencialidade que o partido tem para conseguir encabeçar uma terceira via que por enquanto está como quarta via? Eu acho que essa situação, né, esses partidos de centro tiveram 2, 3 anos para poder viabilizar essa terceira via. Isso acabou não acontecendo, infelizmente, porque seria uma terceira opção para o eleitor. Que muitos eleitores acabam se vendo numa situação de eu não gosto desse, vou votar nesse, eu não acho esse correto, vou votar nesse. E não olham para baixo, né? A Simone é um grande nome, eu acredito que realmente se a partir de agosto a gente conseguir fazer o nome dela, levar para os estados, dar mais conhecimento, mais abertura para ela, a gente pode aumentar um percentual aí. É claro que nesse cenário que as pesquisas mostram de 80% de definição de voto para presidente, a gente tem que trabalhar com essa margem de 20% apenas. Mas eu acho que é um grande nome, é uma grande pessoa, é uma política que pode prestar muito serviço público ainda para o nosso país. Falando ainda em nomes e lideranças femininas, né? Agora na base da opinião realmente, essa prefeita de Itapetininga, Simone Marqueto, tem discutido, tem sido citada nos bastidores, tanto dos tucanos quanto dos MDBistas, numa eventual composição de chapa com o Rodrigo Garcia. A gente trouxe, inclusive, na coluna do Tela Política, no portal sbtinterior.com, esse assunto no começo do ano, quando já se ventilava. A gente sabe que Edson Aparecido é um outro nome, enfim. Mas você acha que um nome feminino casaria bem, seria importante para uma composição de chapa para o Rodrigo Garcia, ou isso não influenciaria num resultado nas urnas, ter ou não uma figura feminina encabeçando essa chapa? Eu acho importante, né, ter uma mulher numa chapa de executivo,
E a Simone é um grande nome, né? Foi prefeita em Itapetininga, acabou renunciando o mandato para poder se liberar e ser candidata. Atualmente ela também é pré-candidata a deputada federal, mas que o partido vê com bons olhos ela como vice. E eu acredito que seja realmente, é claro que é uma escolha, é uma composição ali partidária, né? Não é definida apenas pelo MDB, não é definida apenas pelo PSDB. Agora surgiu o nome do nosso ex-presidente, do sempre presidente Michel Temer para o Senado. Então essa composição talvez ela possa acabar mudando, né? E aí o MDB perderia a vice em razão do Michel ser o candidato ao Senado. Então isso ainda aí nesses próximos 10 dias a gente vai ver algumas coisas interessantes acontecerem. Eu sou um cara entusiasta de articulações políticas de bastidores, por isso tem uma coluna de articulação política. Outro assunto que está em pauta é a questão de parte dos caciques aí do partido do MDB estariam flertando com Lula para talvez apoiá-lo e abandonarem de vez Simone Tebet. É confortável para o partido subir em palanque com Lula novamente? Nesse momento, não. Nesse cenário político, eu não vejo como confortável. Por isso que eu defendo realmente a pré-candidatura da nossa candidata e acho que ela é um nome ainda, pode ser uma revelação, pode ser alguma coisa, algo diferente aconteça e eu acredito realmente que ela continue, persista e seja a nossa candidata a presidente da República. A gente está entrando aí na reta final do nosso bate-papo, Edinho, e eu quero saber de você o seguinte: é possível mudar como os jogos acabam sendo feitos nos bastidores da política? Enfim, é possível participar de um congresso que realmente olhe para o Brasil, pelos interesses do Brasil e não só pelos interesses individuais desse ou daquele grupo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a política é feita de desafios, né? Se a gente pensar que realmente não há possibilidade de mudança, a gente tem que pegar a nossa malinha e mudar de país. E eu insisto que eu quero fazer parte da política para tentar mudar um pouco esse cenário, né? Sei que é difícil, a gente imagina que os interesses, talvez interesses individuais, interesses partidários, acabem aí prevalecendo nesse momento de dificuldade, mas é de suma importância que a gente saiba escolher bem os nossos governantes, os nossos deputados, para que a gente consiga lutar contra os maiores problemas que afligem a nossa população. Fome, inflação, falta de oportunidade, desemprego. Eu acho que são caminhos aí que a gente tem que defender muito e acredito que é através da política, escolhendo bem os nossos candidatos que a gente possa melhorar a vida das pessoas. A gente vive um cenário, como você pontuou muito bem, de muitas incertezas, com fome, com inflação, etc. Trabalhando com futurologia, não dá para a gente imaginar, mas projeções. Como que você enxerga o Brasil, o cenário que a gente está vivendo daqui 4 ou talvez 8 anos? 2023 vai ser um ano muito mais difícil do que 2022, né? O Congresso acabou de aprovar essa PEC, né? PEC que alguns chamam PEC eleitoral, outros PEC kamikaze, que talvez ela tivesse que ser estudada antes, né? Momento anterior e não agora nesse momento de início de campanha eleitoral. Mas aprovada está, então acho que isso vai beneficiar a população vai poder ter uma condição um pouco melhor para terminar esse ano, mas a minha preocupação realmente é com 2023 e com as próximas gerações. A gente vai ter que trabalhar bastante, realmente criar ferramentas aí de capacitar as pessoas para que essas pessoas consigam oportunidades, porque a fome vem da falta de oportunidade, né? Então, a gente tem que criar oportunidades de emprego para que as pessoas consigam uma renda melhor, que o salário dê condições delas se sustentarem. E é esse que é o caminho, essa que é a minha briga. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Tela Política, Edinho Filho. Eu que agradeço, Casagrande, um grande prazer poder estar aqui conversando com você, essa pessoa que é um exemplo, né, para o jornalismo, para a política. E agradeço imensamente a oportunidade e quero voltar aqui como candidato a deputado federal.
né? Hoje estou como pré-candidato, nesse momento que a gente não pode discutir ainda muitas propostas, não pode aparecer slogan de campanha, nada, mas defender a política local. Eu acho que isso é o mais importante e é por isso que eu coloco o meu nome como pré-candidato, para que a gente possa evoluir, pensar grande e conversar, dialogar. Eu acredito na democracia, eu acredito na liberdade de expressão, eu acredito nas urnas eletrônicas e acho que esse é o caminho para que a gente possa evoluir e ter dias melhores. Tá certo, obrigado. Você que está nos acompanhando, não importa a tela, pela televisão, pelo smartphone, pelo computador, já sabe, aqui no Tela Política, sempre um episódio novo com entrevistas aí envolvendo lideranças políticas da região, do nosso estado e também do nosso país. Em tela2.com.br você consegue ver todo o nosso catálogo de entrevistas, é só acessar e é de graça. Valeu pela companhia, a gente se vê numa próxima. Tchau.